Fala, turminha, show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí, então. Seja bem-vindo ao projeto, ao canal Quem Pergunta Enriquece. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Estou muito feliz pela sua vida e pela sua atenção. Seja bem-vindo. Aproveite esse canal porque ele é totalmente 100% focado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento da educação financeira. Fechou? Então aqui a gente vai discutir sobre dinheiro, riqueza, sabedoria e educação financeira. Vem comigo que você vai descobrir já como é que a gente vai fazer isso, tá? Juntos, através das perguntas, nós iremos descobrir um mundo de possibilidades, tá bom? Porque eu acredito que através das perguntas a gente pode se transformar. Eu posso me transformar e você pode se transformar. Combinado? Vem comigo que você vai descobrir como é que tudo isso funciona, tá bom? O objetivo desse canal, o objetivo desse projeto é enriquecer através das perguntas, porque eu quero inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da sabedoria e da riqueza, tá bom? O que é que eu estou fazendo nesse projeto? Eu estou lendo, assistindo, analisando, questionando livros, música, filme, revistas e artigos. Como eu estou fazendo isso? Através da melhor e maior ferramenta, que é a pergunta, tá bom? Também estou usando a metodologia 3A, aprender, aplicar, aperfeiçoar. Onde é que eu estou fazendo isso? Em casa, na rua, no trabalho, onde eu possa ler, gravar e compartilhar com vocês todo esse processo, fechou? Quando eu estou fazendo isso? 2 vezes por semana, tá bom? No mínimo, às terças e quinta-feiras. Tem semanas que eu estou gravando um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? Quanto isso vai nos custar? Quanto esse projeto custa? Apenas tempo, pessoal. Só vai exigir tempo para que a gente possa ler e se aprimorar e questionar, tá bom? Porque a pergunta é uma ferramenta poderosa, por isso que o nome do projeto é Quem Pergunta Enriquece. Porque é uma ferramenta que revela a verdade sobre tudo, aumenta o nível de consciência das coisas, da natureza e princípio de funcionamento das coisas. Aumenta a clareza e esclarece dúvidas. É uma ferramenta de aprendizado e ensino. Um grande exemplo disso são as crianças, né? Perguntando, questionando. É uma ferramenta que resolve problema, encontra soluções inteligentes e estratégicas, tá bom? Economiza tempo, esforço e dinheiro, porque através das perguntas você vai chegar na causa raiz do problema, então você consegue resolver mais rápido e melhor. É uma ótima ferramenta para conexão de pessoas, porque através das perguntas você desperta o interesse das pessoas. É uma ferramenta também de escuta ativa, porque quem pergunta precisa prestar atenção, precisa usar os códigos poderosos da pergunta, como que, quando, quem, onde, como, por quê, para quê. Desta forma você precisa ativar sua audição, sua escuta para ouvir a resposta, porque é através da resposta que você fará as próximas perguntas e aumentar a conexão entre as pessoas, para que você possa acessar a verdade, aumentar o nível de consciência, aprender, ensinar, resolver problemas, economizar tempo, esforço e dinheiro. Fechou? Combinado? Então hoje é o 12º dia de leitura, tá bom? A gente começou com o projeto lendo o livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? Então a gente já leu o capítulo 1, que é o segredo do sucesso, a gente já leu capítulo 2, que fala pensamentos são coisas, capítulo 3, que fala sobre desejo, o 4, que fala fé em sua capacidade, o 5, que fala sobre autossugestão, o 6, que fala conhecimento especializado, tá bom? Capítulo 7, que fala sobre imaginação, é o que nós iremos ler agora, porque a gente terminou aqui o conhecimento especializado. Então, vocês podem ver, esse livro possui 16 capítulos, tá bom? A gente vai montando o mapa mental de cada um dos capítulos aqui. Fechou? Combinado? Então, vamos lá para a leitura. Tá aqui, Quem Pensa Enriquece, é imaginação. Oficina da Mente, o 5º passo rumo à riqueza. A gente já leu 35% do livro,
Fechou? Então vamos lá. Vem comigo, vai ser divertido, vai ser legal. Preste atenção. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados. Imagina, ação. Então, imagem, ação na imagem. Imagem da ação. Imagina, ação. É literalmente a oficina onde todos os planos são criados. Então, é criado na imaginação e é executado e edificado na prática. É onde o impulso, o desejo, ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Então, nós vamos anotar isso aqui lá no nosso mapa mental. A imaginação é a oficina onde os planos são criados. A imaginação é a oficina onde todos os planos são criados. Tem outro código aqui poderoso. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Fechou? Então, pessoal, o bom é que quando você lê e quando se escreve, você reforça mais os conceitos, os códigos aqui. Por isso que eu vou anotando para fazendo um mapa mental. Combinado? Com a ajuda da imaginação, descobrimos e dominamos mais das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da raça humana antes desse período. E, mesmo com tudo que realizamos, não chegamos nem perto do limite que somos capazes de fazer. Pessoal, vocês entendem isso aqui? Então, você acha que já foi feito muito? Você acha que já foi feito muito descoberta? Por mais que hoje o cara mais miserável, ele tem 1000 vezes mais conforto do que os maiores reis do passado? Sim. Avançamos muito, sim, mas isso não está nem perto de tudo que pode ser feito, tudo que tem à disposição para poder ser feito e descoberto e realizado, tá bom? Por isso que tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, não vou lembrar os detalhes, mas ela diz o seguinte: a glória de Deus é esconder, encobrir alguns conhecimentos, e a glória do homem é descobrir, desvendar esses conhecimentos e transformá-lo em seu equivalente útil para a humanidade. E mesmo com tudo que realizamos, não chegamos nem perto do limite que somos capazes de fazer. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e uso da imaginação. A imaginação humana oferece tantas possibilidades que é como se tivéssemos apenas descoberto que temos uma imaginação e só houvéssemos começado a usá-la de um jeito muito elementar. Duas formas de imaginação. A capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. Comentário: no uso moderno, a palavra sintético adquiriu uma conotação negativa, sugerindo que algo é artificial, que não é o real. Hoje a palavra sintetizado, que pode ser definida como algo feito de partes componentes, descreveria melhor o que Hill tinha em mente e foi substituída aqui de acordo com isso. Imaginação sintetizada, por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideais ou planos e novas combinações. Então, o que ele está dizendo aqui de sintetizada, né, é o fato de combinar, né, organizar. Lembra dos primeiros capítulos que ele vai falar o conhecimento organizado? Que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Saber e usar os conhecimentos de forma desorganizada também é não saber. Não vai gerar o resultado esperado, tá bom? Só é poder e você só sabe quando você
organiza esse conhecimento de forma estruturada, organizada, no sentido e direção de um propósito, de um objetivo. Fechou? Então, por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. Então, eu vou pegar uma coisa antiga e idealizar em novas combinações. A imaginação sintetizada não cria nada, simplesmente funciona com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores, com exceção daqueles gênios que reconhecem a imaginação criativa quando não consegue resolver problemas pela imaginação sintetizada. Tá bom? Então, a imaginação sintetizada é aquela que é copiada, que é da observação, vai combinando uma coisa com outra e resolve um problema, gera uma coisa melhor e mais útil. A imaginação criativa, por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pela qual palpites e inspirações são recebidos. É por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente de outros. Esse conceito é explicado em maiores detalhes mais adiante. A imaginação criativa funciona automaticamente, mas só quando sua mente consciente é motivada, energizada e trabalha em uma frequência tão alta que se torna muito perceptiva e receptiva, como quando ela é estimulada pela emoção de um forte desejo. Lembra que aqui já começa a entrar conceitos que nós já aprendemos, né? Quando o pensamento, o desejo é combinado, é fundido com o poder das emoções, do amor e do sexo, atravessa a barreira do consciente, que é uma barreira mais crítica, e vai e chega no subconsciente, que não sabe o que é falso, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, errado. Ela capta o comando e transforma no seu equivalente físico. Porém, entretanto, todavia, lembre-se que ela não aceita a menor desconfiança, não aceita a menor dúvida, tá? Tem que ser 100% combinada e desejada e misturada e fundida com emoções do amor e do sexo. Tem que ser muito forte. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a capacidade da imaginação criativa. Comentário. Nesse ponto você deve ter notado que os dois tipos de imaginação são igualmente valiosas e trabalham juntos de um jeito tão sincronizado que frequentemente se torna difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Por exemplo, quando Jeff Bezos, o criador da Amazon, criou a ideia da Amazon.com, foi imaginação sintetizada ou imaginação criativa? Na época, muita gente começava a pegar a ideia da internet como meio de vendas. A partir disso, seria possível concluir que ele recorreu à experiência, educação e observação, que significa que estava usando imaginação sintetizada. Então, experiência, educação e observação. Vamos anotar isso aqui, ó. Experiência, educação e observação é igual imaginação sintetizada, certo? A gente vai anotando aqui os códigos poderosos. O que significa que estava usando a imaginação sintetizada? Mas por que ele decidiu vender livros? Isso foi imaginação sintetizada ou criativa? Essa ideia saiu de alguma coisa em seu subconsciente que acreditava que livros eram a escolha certa.
E o nome, chamar uma livraria de Amazon, não fazia sentido para ninguém além de Bezos, mas certamente chamou a atenção do público quanto o nome foi importante para o sucesso da loja. Essa escolha foi imaginação sintetizada ou criativa? Agora, dê um passo à frente e a eBay, a Amazon, já havia mostrado que era possível vender muitos produtos pela internet. Quando Pierre Omidyar teve a ideia de vender coisas na internet, transformando-a em uma casa de leilões, que parte disso foi imaginação sintetizada e que parte disso foi imaginação criativa? A resposta é: não importa, quer você reúna conscientemente as partes de um plano, ou as partes se encaixem em seus lugares subconscientemente, e de repente você tem um flash de inspiração, tudo que importa é que você está colocando sua imaginação para trabalhar. E quanto mais a usa, melhor as imaginações sintetizada e criativa vão trabalhar para você. Não tem aquela máxima, quanto mais você faz alguma coisa, a primeira lei de Newton, que as coisas tendem a se manter na inércia, em movimento linear e retilíneo, né? Na primeira lei de Isaac Newton. Aqui é a mesma coisa, quando a gente dorme muito, a gente não sente mais vontade de dormir, aqui está dizendo a mesma coisa. Quanto mais você usa a imaginação, mais criativo você será. Mais resultado da imaginação te trará. Desejo é um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero, é abstrato e não teve nenhum valor até ser transformado em sua contraparte física. Espera aí que eu fiquei curioso com o negócio na cabeça aqui. A primeira lei de Newton. Vamos só confirmar aqui se eu... primeira lei de Newton, ó, princípio da inércia, tá vendo? Lembrei aí, ó, do tempo da escola. Isso significa que um objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende, uniforme, né? Linear, não falei linear, mas é uniforme, tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ela é nula. Então, por isso que é tão difícil sair da inércia, porque vai ter que implicar energia. Muito bom. Muito bom. Desejo é um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem nenhum valor até ser transformado em sua contraparte física. A imaginação sintetizada é a que será usada com mais frequência no processo de transformar desejo em dinheiro. Mas vão surgir circunstâncias e situações que exigem o uso da imaginação criativa também. Imaginação sintetizada e criativa se tornam mais alertas e receptivas com o uso. Então, quanto mais você usa, mais ela vai ser acionada, mais ela vai ser captada e receptada. E, embora sua capacidade de imaginação possa ter enfraquecido pela falta de uso, você pode reavivá-la, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve com o uso. Sua imaginação se torna mais receptiva em resposta direta à quantidade de uso. Ou seja, quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto mais você usa, mais você tem. Tá bom? É o que Nassim Nicholas Taleb fala do livro Antifrágil, né? Lembra daquela figura mitológica Hidra? Que você corta uma cabeça e nasce duas? Ou seja, ser antifrágil é isso. É se beneficiar com o caos. Então, quando você corta a cabeça da Hidra, nasce duas. Se você corta duas, nasce quatro. Ou seja, quanto mais caos, mais ela se fortalece. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais você usa, mais ela aumenta, mais ela te beneficia. Ou seja, quanto mais você pratica, melhor você fica. Use sua imaginação sintetizada.
Primeiro, vamos focar a atenção no desenvolvimento da imaginação sintetizada. Essa é a faculdade que você vai usar com mais frequência na conversão do desejo em dinheiro. Então, será a imaginação sintetizada que nós mais acionaremos quando for transformar o desejo em dinheiro. E imaginação sintetizada significa pegar pequenos pedaços de conhecimento, experiência e observação, né? E transformar em uma coisa maior, melhor e útil, que vai beneficiar a humanidade. Tá? Nós já discutimos isso aqui em alguns momentos. Uma coisa, tudo que você fizer só vai dar certo se você beneficiar, se o que você está fazendo vai beneficiar outras pessoas. Nunca é pelo dinheiro. Se tudo que você fizer estiver fazendo pelo dinheiro, não vai dar certo. Você primeiro precisa criar, desenvolver coisas que vai ajudar outras pessoas. E aí você se beneficia pelo uso contínuo e benefício dessas outras pessoas. Tá bom? Essa é a faculdade que você vai usar com mais frequência na conversão do desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro pede o uso de um plano ou planos. Para fazer planos, você deve usar sua imaginação. De maneira geral, isso vai requerer o uso da imaginação sintetizada à medida que você recorre à sua experiência, à sua educação e observação. Tá? Suas observações. Então, a partir das suas experiências, da sua educação e das suas observações é que você vai criar mecanismos, vai criar produtos, serviços que vão beneficiar as pessoas, e aí você vai transformar o desejo em dinheiro. Comentário. O trecho a seguir é adaptado de um texto posterior de Napoleon Hill e aparece em Keys to Success. Um excelente exemplo de imaginação sintetizada é a invenção da lâmpada elétrica de Edison. Ele começou com um fato conhecido que outras pessoas haviam descoberto. Um fio pode ser aquecido por eletricidade até produzir luz. O problema era que o calor intenso queimava rapidamente o fio e a luz nunca durava mais que alguns minutos. Ou seja, não foi ele que inventou a luz, né? Ele usou a imaginação sintetizada, ou seja, ele usou a experiência, usou a educação que ele tinha, usou a observação para melhorar algo que iria ser muito útil para a humanidade. E aí ele se beneficia daquilo. Percebeu, pessoal? Então, quando o foco é algo que vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar as pessoas, a recompensa vem automática. Agora, quando seu foco estiver somente no dinheiro, esquece, não vai funcionar, não vai dar certo. Então ele tinha um problema, né? Até gerava luz, mas ela se apagava rapidamente. Edison falhou mais de 10.000 vezes enquanto tentava controlar o calor. Ele encontrou um método mediante a aplicação de outro fato comum que simplesmente havia escapado à observação de todas as demais pessoas que tentaram fazer o que ele estava tentando também. Ou seja, fazer com que a luz permanecesse mais tempo acesa, iluminando. Edison percebeu que o carvão é produzido pela queima da madeira coberta com terra, para o fogo arder lentamente e sem chamas. Percebeu isso, pessoal? Entendeu? Da onde veio a imaginação sintetizada dele? Da observação da natureza. Espera aí, madeira pega fogo, só que as partes que são cobertas por areia não queimam na mesma velocidade do que as partes que não estão cobertas por terra e areia. Logo, ela acaba conduzindo e mantendo a chama mais tempo acesa, né? A terra permite a entrada de ar suficiente apenas para haver fogo brando,
de modo que a madeira não seja incinerada. Quando Edison reconheceu esse fato, sua imaginação associou imediatamente a ideia do aquecimento do fio. Ele colocou o fio dentro de uma garrafa, tirou dela a maior parte do ar e produziu a primeira lâmpada incandescente. Ela ficou acesa por 8 horas e meia. Olha só, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Estou até emocionado. Você vê aqui, ele usou a imaginação sintetizada, ele usou a experiência dele, ele usou a educação que ele tinha e a observação. Assim como, eu não sei se eu já mostrei para vocês, assim como o homem inventou o avião, assim como ele observando as águias, ele inventou o avião. Assim como ele observando os cavalos, ele desenvolveu o carro. Assim como ele observando os patos, os gansos boiando no mar, desenvolveu os navios. Então tudo é vindo da imaginação sintetizada, principalmente no âmbito da observação e principalmente observação da natureza. Tá bom? É o que nós já discutimos hoje. A glória de Deus é encobrir alguns conhecimentos, e a glória do homem é descobrir, revelar e usar esse conhecimento para a construção de algo bom, melhor e útil para a humanidade. Fechou? Vamos lá. Tudo que Edison usou para fazer a lâmpada elétrica era amplamente conhecido, mas o jeito como ele sintetizou o conhecimento mudou o mundo e fez dele um homem muito rico. Clement Stone chamou o processo de fórmula R2A2, reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar. Reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar. Reconhecer, relacionar, assimilar, aplicar. Assimilar e aplicar. R2A2, assimilar, aplicar. É quase o mesmo de aprender, aplicar e aperfeiçoar. Show de bola. Se você fizer isso com tudo que vê, ouve, pensa, experimenta, desenvolverá um novo jeito de olhar para as coisas conhecidas. Se faz isso, você pode realizar o que outras pessoas acreditam ser impossível. Olha aqui, pessoal, que código poderoso. Que código poderoso. Você poderia já parar por aqui e já refletir isso, ó. Isso é poderoso demais. Mais adiante nesse capítulo, você vai ler sobre outras fortunas que cresceram a partir de ideias sintetizadas ainda mais simples. E essas histórias devem levá-lo a concluir que a combinação de ideias não é nada que você não pudesse... A combinação de ideia não é nada que você não pudesse ter pensado. Só isso deve fazer sua imaginação começar a sintetizar ideias. No entanto, mesmo que você seja inspirado por essas histórias e fique ansioso para começar, esse ainda não é o ponto em que deve começar a fazer planos. Ou seja, calma, você está empolgado, calma, ainda não é o momento de você fazer planos. Ao longo de todo Pense e Riqueza, Napoleão Hill lembra o leitor de que este livro deve ser lido completamente antes de sua filosofia ser posta em prática. Então nós precisamos ler, deglutir, devorar tudo para depois começar a fazer nossos planos. Há outras ideias a serem assimiladas nos capítulos posteriores. Ideias que vão influenciar sua imaginação e, portanto, afetar os planos que você possa desenvolver. Leia todo o livro, depois volte a este capítulo e comece a pôr sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano para transformar seu desejo em dinheiro.
Exemplos e instruções para criar planos são dados em quase todos os capítulos. Siga as instruções mais adequadas às suas necessidades e escreva seu plano. No momento em que completar essa etapa, você terá dado forma concreta a seu desejo intangível. Agora leia a frase mais uma vez de um jeito um pouco diferente. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. Então, quando eu escrevo o plano, ou seja, lembra que no começo ele falava que o que nós temos dentro é 50%? Então, quando a gente concebe o plano, eu já vou ter a forma do meu desejo. Porém, a gente só pode escrever isso depois que ler o livro inteiro, né? Não vamos nos antecipar, vamos ler o livro inteiro. Agora, leia em voz alta e perceba o que está dizendo a si mesmo. No momento em que escrever meu plano, terei dado a forma concreta ao meu desejo. Então, o desenhar do plano, eu estou dando a forma que o meu desejo vai ser e terá. Agora leia em voz alta e perceba o que está dizendo a si mesmo. Desejo é só um pensamento. Por meio da imaginação sintetizada, sua experiência, educação e observações darão a ele forma e ação. A partir do momento em que quiser seguir instruções e escrever seu desejo e seu plano, você terá realmente dado o primeiro de uma série de passos que permitirão converter o pensamento em sua contrapartida física. Comentário: a imaginação sintetizada desempenha um papel em todas as fases de um plano de negócios. De fato, algumas das empresas mais bem-sucedidas começam com a imaginação sintetizada, quando um empreendedor recorre à sua educação, experiência e observações, pega uma ideia de uma fonte e dá a ela uma nova aplicação. Olha aí, ó. Pega uma ideia e desenvolve uma nova aplicação. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth Handler. Ela e o marido, junto com outro sócio, fundaram uma pequena fábrica que evoluiu para a produção de brinquedos. O sucesso do negócio dependia de haver novas ideias para brinquedos. Vendo a filha pequena brincar, Ruth Handler notou que ela estava fascinada com os livros de recortar que tinham bonecas de papel representando meninas adolescentes ou mulheres profissionais para quais ela podia recortar roupas. Ruth Handler também sabia que as menininhas adoravam brincar de vestir roupas de adultos. Essa ideia, extraída da educação, experiência e observações, ou seja, imaginação sintetizada, sintetizaram, deram origem em sua imaginação e se combinaram uma nova ideia. Combinação. Ruth anunciou que devia fazer uma boneca adolescente realista. Não uma boneca de papel, mas uma boneca tridimensional adulta, com corpo de mulher, e também poderiam fazer roupas de adultos para acompanhar, e as meninas poderiam brincar de vestir a boneca. Em homenagem à fonte de inspiração, Ruth deu à nova boneca o nome de sua filha, Barbie. Olha aí, ó, a origem da Barbie. Por mais óbvio que agora pareça, até Ruth ninguém tivera a imaginação de fazer e vender uma boneca como a dela. E certamente ninguém jamais havia feito intermináveis coleções de roupas femininas para uma boneca vestir. Anteriormente, mencionamos Jeff Bezos, que criou a Amazon combinando a ideia de uma livraria com a internet, e Pierre, que fez a mesma coisa com os leilões quando criou o eBay. Mary Kay pegou a ideia de mulheres administrarem as próprias empresas e acrescentou a ideia de vendas de porta em porta. Anita Roddick usou a tendência dos ingredientes naturais, combinou-as com o cosmético e criou o império de The Body Shop.
Bernard Marcus e Arthur Blank combinaram o conceito de supermercado com a loja de ferramentas e criaram a Home Depot. Thomas Steinberg e Liu Ka fizeram o mesmo com material de escritórios e lançaram a Staples. Uma vez feitas as conexões, pode parecer óbvio, mas fazer essas conexões supostamente óbvias trouxe sucesso para muita gente. Napoleão Hill diz que a imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. A imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Fechou? Bacana, né? Muito bom. Da mesma forma que existem exercícios específicos que desenvolvem e melhoram a musculatura física, foram desenvolvidos exercícios específicos para melhorar e desenvolver a imaginação. E acredita-se que a criatividade desenvolvida em uma área vai afetar sua criatividade em outras áreas. Ou seja, fazer uma coisa desenvolve outra. Jogar bola desenvolve habilidade, a criatividade de andar de bicicleta. Andar de moto desenvolve e ajuda na criatividade de andar de carro. Ou seja, o uso da imaginação numa coisa pode ajudar em outra. Edward, um dos mais respeitados especialistas no campo, escreveu mais de 25 livros, inclusive os best-sellers O Pensamento Lateral e Os 6 Chapéus do Pensamento, cujo objetivo é, literalmente, fazer você pensar. O best-seller de Betty Edwards, Drawing on the Right Side e The Brain, usa técnicas de desenho para despertar a criatividade. O best-seller de Gabriel Rico, Reaching the Natural Way, usa uma técnica chamada de clustering para romper o bloqueio de escritor. E Tony Buzan utiliza um método similar para abrir a mente, que ele chama de Mind Map. E seu best-seller Super Learning, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder mostram maneiras de usar a música clássica. E Roger von Waite sugere quebra-cabeças e charadas como estímulo em Walk on the Side of the Hedge, recorrendo à imaginação criativa. Eu vou parar por aqui, tá bom? Porque hoje nós já vemos códigos muito poderosos. Eu gostei demais hoje, códigos violentos e poderosos aqui, muito bom. Fechou? Então a partir da próxima semana a gente continua daqui. Fiquem todos na paz, façam uma excepcional noite, façam uma excepcional final de semana. Aproveite a vida, aproveite o domingo do desfrute, aproveite a família, a gente se encontra por aí. Fechou? Já é, tá feito. Se você gostou, deixa seu like aqui agora. Compartilhe com outras pessoas que precisam aprender isso e fazer parte do nosso grupo, do nosso clube. Se você não gostou, deixa o dislike aqui agora. Aproveite o campo de comentário e me diga o que é que você não gostou, onde é que eu estou errando para que eu possa melhorar. Aproveite, se inscreva no canal, acione o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Fechou? Combinado? Então a gente se encontra na próxima. Fui, tchau, tchau.